E as cenas bizarras dentro do Coritiba não acabam. Mais uma vez temos um jogador expulso antes do fim do primeiro tempo, o que acaba culminando em mais uma partida vexatória fora de casa. Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre Flamengo 3 e Coritiba 0. E aí, nação coxa branca, como vocês estão? Eu imagino que não muito bem, né? Eu sou o Mate, trabalho com comunicação e aqui eu te mostro todos os caminhos pelo alto da glória. Já se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o like no vídeo que você vai me dar uma moral muito grande. 18ª rodada do Brasileirão Série A. O último jogo antes da parada da Copa do Mundo. O Coritiba foi até o Rio de Janeiro para jogar dentro do Maracanã contra a equipe do Flamengo e perdeu por 3-0. Mais uma vez o Coritiba acaba cometendo erros que acabam custando muito caro. E dessa vez, um gol e uma expulsão. Novamente na primeira etapa, perde um jogador por besteira, assim por um vacilo. Coisas que poderiam ter sido evitadas, certo? E o Coxa, durante os primeiros 5 minutos na primeira etapa, estava indo muito bem, conseguiu chegar algumas vezes na área adversária, na área do Flamengo. Só que depois disso, simplesmente o Pedro Rangel resolveu entregar a paçoca, forçou um passe para o JP Sherman, que não precisava ter forçado, assim também como antes dele, o Thiago Kozer também acabou tocando para o nosso goleiro que não precisava ter tocado. Foram muitos erros ali nesse lance. O JP Sherman também recebeu uma bomba do goleiro, não conseguiu dominar direito e também estava ali muito pressionado pelos jogadores do Flamengo. Então o Flamengo conseguiu tomar a bola, fez uma tabela e assim saiu o primeiro gol da partida aos 10 minutos do primeiro tempo. Aí a gente vai para o intervalo com um placar assim, 1-0 para o Flamengo, com um jogador a menos para o Coritiba. Antes de continuar, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo que você vai me dar uma moral muito grande. A segunda etapa foi ainda mais difícil, porque o Coritiba acabou jogando o tempo inteiro com um jogador a menos, e aí então o Flamengo continua indo para cima, né? Continua se impondo dentro de casa, mesmo com um time misto, né? Mesmo com alguns jogadores do titular, e a maioria sim em reserva, fez mais 2 gols em cima do Coritiba, aproveitando os espaços que o Coxa dava para eles poderem propor o jogo, para eles jogarem, né? Mas não é nada também para se ter um desespero, torcedor coxa branca. Sinceramente, aconteceu algo que era esperado e que era o natural a se acontecer. Vamos falar a verdade aqui. Já não é de hoje que na história, o Flamengo é um dos principais clubes do Brasil e apenas Flamengo e Palmeiras nos últimos anos vem disputando o Brasileirão e os principais campeonatos também internacionais, como é exemplo a Libertadores. Aliás, os dois fizeram a final no ano passado, né? São dois times que, tecnicamente, hoje estão muito além no futebol brasileiro. Então é por isso que eu digo que era algo natural que acontecesse também a derrota do Coritiba. Ao segundo gol já estava tudo desabado para a equipe do Coritiba e quando o time acabou tomando seu terceiro gol, o Seabra tem uma reação que já mostra o que aquilo significava. Ele olha para o seu relógio, já com uma cara de desanimado, é claro, por o time dele estar perdendo de 3-0 com um jogador a menos. Ele apenas olha para os jogadores e pede para eles manterem a cabeça no lugar. Já não era possível mais fazer nada, infelizmente. Aliás, ainda bem que não saíram mais gols, né? Porque poderia ter saído, sim, uma goleada muito maior, vamos falar a verdade aqui, vendo o que o Coritiba jogou e que o Flamengo conseguiu criar também
de oportunidades nessa partida. Eu não quero julgar apenas o resultado do jogo, afinal o Coritiba continua e já fez um bom primeiro turno, por enquanto está em sexto lugar com 26 pontos antes do jogo do São Paulo, e ficam apenas 19 pontos para serem conquistados no segundo turno até então, antes ainda também do jogo contra o Palmeiras, que encerra o primeiro turno. E eu poderia vir aqui agora e falar sobre erros pontuais de saída de bola, erros de goleiro, erro de domínio de tal jogador, né, que acabaram resultando ali em situações de gol para o adversário, mas eu vou falar aqui agora sobre cartões vermelhos, que é o que mais me vem incomodando. Não são uma, são duas, são inúmeras vezes já que isso acontece e são repetidas, são poucos períodos de tempo, certo? São curtos períodos de tempo que o Verdão tem um jogador expulso, tem um jogador a menos ainda antes do fim do apito da primeira etapa, o que acaba corroborando que é sim um time que dá muito vacilo e perde para si mesmo, o que facilita bastante para os seus adversários, principalmente quando joga fora de casa. Uma conversa tem que ser feita com os jogadores, junto com os técnicos. A diretoria tem que dar um puxão de orelha sim nesse pessoal. É muita falta de profissionalismo. O Coritiba parece uma várzea. A gente pensa que vai mudar. São 2 jogos com 6 gols, mas depois tudo volta ao normal, cara. É algo sinistro dentro do Coritiba. E eu não tô falando desse jogo contra o Flamengo. Eu vou deixar aqui frisado, tá? Eu vou deixar isso na cabeça dos torcedores, antes que alguém venha comentar nesse vídeo. Eu tô falando sobre os últimos jogos do Coritiba, que acabou tendo prejuízo para si mesmo, porque os jogadores acabaram sendo expulsos antes de terminar o primeiro tempo. E isso tem que ser visto pela diretoria agora, antes que seja tarde demais. E aliás, já foram muitos pontos perdidos dessa forma. Se você gostou da análise, compartilha com o seu amigo Coxa Branca, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que você vai me dar uma moral muito grande. O Verdão perde para o Flamengo dentro do Maracanã, novamente tendo um jogador a menos antes do fim do primeiro tempo. Esse foi Flamengo e Coritiba.